Não tem mais barulho de página, né? É tudo aplicativo. Já abriram eu vi, estão cheios. Já acessaram a sua Bíblia hoje? Então diz assim, Romanos 14, 17. Porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Amém. Então aqui nós temos uma descrição, né? Veja, é um reino tão rico, é algo tão completo, mas se você pudesse sintetizar todo esse reino, todo esse ambiente espiritual, onde Deus vive, onde os anjos vivem, e segundo a palavra de Deus, pela fé, nós cremos que nós vivemos ali também. Aqui fala que ele se resumiria em 3 palavras. Primeiro, justiça. Segundo, paz. Terceiro, alegria. Amém? Vamos falar junto? Justiça, paz e alegria. São as 3 características. Então, se você quer perceber o quanto uma pessoa conhece ou não o reino dos céus, é você procurar esses 3 elementos na vida da pessoa. Justiça, paz e alegria, né? Você vai ver que é uma construção lógica aqui, não é por acaso que está nessa ordem. Então veja, isso aqui não é um benefício póstumo, isso aqui não é uma promessa para quando você morrer, não, isso aqui é para o aqui e o agora, amém? Sabe, eu estava ministrando sexta-feira lá em Atlanta, foi sexta? Não. Foi sexta, Sexta-feira eu estava ministrando em Atlanta e falando sobre a função da igreja, né? E o nosso papel como igreja é difundir, disseminar a cultura do reino dos céus. Então, para que as pessoas possam conhecer o reino dos céus, eles precisam enxergar em nós justiça, paz e alegria. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Justiça, paz e alegria é o que o mundo precisa nos dias de hoje. Não por um acaso. Aquilo que falta ao mundo é aquilo que sobra no reino dos céus. E essa é a lógica da igreja. Nós sermos aqueles que alimentam, né? Agora, como eu falei nessa historinha no começo aqui, muitas pessoas não entendem a posição, não entendem que estão no reino dos céus. Então, o que eles fazem? Eles vão para esse ambiente, eles vão para esse ambiente espiritual, como eu falei, né, de pessoas que vêm de outros países aqui para os Estados Unidos buscar alguma coisa, mas você busca de forma tímida, né? Você busca porque quase que não é seu, mas você pega um pouquinho para você de algo muito bom que tem aqui nesse país. E essa história com muitas pessoas, elas vão no culto buscar um pouquinho de paz, buscar um pouquinho de alegria, buscar um pouco da justiça, né? Buscar momentos de experiência com Deus. Mas deixa eu dizer, nós fomos feitos para viver nesse ambiente. Então, a maneira como se você entender a posição, o lugar onde você está, e que você é um cidadão desse reino, e que essas são as características do reino onde você vive, você vai viver e desfrutar dessas coisas todos os dias, amém? Só que, para que você tenha alegria, a primeira coisa para que você tenha alegria é você ter paz. Quem não tem paz não tem alegria, irmãos. Quem vive atribulado não consegue ter alegria. Então o requisito para que você tenha alegria é que você tenha paz. Para que você tenha paz, você tem que ter primeiro a justiça. Os irmãos estão entendendo? Se você não entende a justiça, você não vai ter paz, né? Eu estava meditando o texto de Isaías 53, a Bíblia fala que o castigo que estava sobre Jesus nos traz a paz. Sabe quantas igrejas hoje precisam do entendimento do que Jesus fez naquela cruz? Quantas pessoas ainda, ao invés de serem disseminadoras da paz, são igrejas que estão ministrando, na verdade, acusação. Então, igrejas que estão ministrando mais peso sobre as pessoas. Não, nós somos os ministros da nova aliança, somos os ministros da paz, os ministros da justiça. Então, quando nós entendemos o que é a justiça, a consequência é que nós nos tornamos pessoas cheias de paz. Quando nós nos tornamos pessoas cheias de paz, a consequência é que nós temos alegria com Deus. Amém? Então eu vou começar pelo começo. Começar falando da justiça. Nós precisamos ter entendimento que o reino onde nós estamos é um reino de justiça. Amém? O reino de Deus, fala assim, o reino de Deus é um reino de justiça.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu muito tempo entendia de forma errada e falava assim: não, eu sou um cara muito justo, e eu quero ser justo. Eu vim fazer justiça nessa terra aqui. E buscava tanto justiça que eu fui virar advogado. O maior promotor de injustiça do mundo é o advogado. Você sabe, porque ele defende interesse. E nem sempre a justiça que é feita é a justiça de verdade. Mas eu tinha um ponto de vista a respeito de justiça. E esse tipo de justiça, veja, não é a justiça que a Bíblia está falando. A Bíblia fala da justiça de Deus. Então, Deus ele chega para o homem e fala o seguinte: olha, você quer morar aqui no céu, você precisa ser justo. Ah, Deus, mas como é ser justo? Espera aí, eu vou te falar o que é ser justo. E aí Deus ele vai, e através de Moisés ele entrega os seus mandamentos, ele entrega a sua lei perfeita. E fala assim: ser justo é você andar dessa forma, né? Os 10 mandamentos, que não são apenas 10. Nós já sabemos, nós já falamos aqui, que ao todo, se você for olhar ali em Levítico, em Deuteronômios, ali, todo o Pentateuco, eram 613 ordenanças e mandamentos e leis cerimoniais. Mas vamos supor que fossem só as 10, ok? Você sabe quais são os 10 mandamentos? Vamos lá, gente. Não? Não roubar, não matar, não adulterará, amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? Está difícil de decorar 10. Você já imaginou decorar 613? Mas deixa eu botar lenha nessa fogueira aqui. Você sabe, judeu era um cara esquisito, né? Ou judeu não, os fariseus. E os fariseus eram aqueles que guardavam a lei. Provavelmente, se Jesus viesse hoje, nós seríamos os fariseus da nossa época. Não me xinga não, irmãos, porque fariseus eram aqueles que estudavam a religião judaica, eram aqueles que estavam interessados. Então, se aqui fosse nos tempos de Jesus, isso aqui seria uma sinagoga e nós seríamos os fariseus, amém? E a ideia do fariseu qual que era? Não, eu cumpro toda a lei. Isso aí, né? Lembra o jovem rico quando chegou diante de Jesus e falou: olha, que cumpri... E ele era tão confiante de si que ele não falou que ele cumpria toda a lei. Ele falou que desde pequenininho ele cumpria toda a lei. Eu fico pensando uma criança de 6 anos de idade cumprindo toda a lei do Senhor. Então Jesus chegou: vem cá, fulano, me conta uma coisa aqui. Você já matou alguém? Ele falou: mas que isso? Eu guardo todos os mandamentos, eu nunca matei ninguém. Jesus fala o quê? Em verdade vos digo, se você odeia o seu irmão, você é um homicida. Aí complicou, né? Eu posso não ter matado ninguém, mas odiar já ficou mais complicado, né? Você já adulterou? Que isso, Jesus? Imagina que eu vou adulterar. Em verdade eu vos digo, se você olhar com uma intenção impura uma mulher, você já adulterou. Então veja, irmãos, o que o homem tenta fazer? O homem tenta, a lei, quando ela é expressão de Deus, ela fala de um caráter. Ela fala de algo que é interior. Não é que Deus não mata, Deus não odeia. Os irmãos estão entendendo? Não é que Deus não adultera, Ele não tem o desejo. Então é muito mais profundo. Agora o homem, de uma forma exterior, ele tenta se adequar a esses mandamentos. Ah, não pode matar. Eu estou morrendo de vontade de dar um tiro naquele cara, mas eu não posso matar, então eu não vou matar. Será que é isso o objetivo da lei? Já pensou se o casamento fosse um mandamento? Amarás o teu marido acima de todas as coisas. Aí o maridão chega em casa, vai dar um abraço na esposa, a esposa abraça e trata bem, e faz massagem no pé, e aí ele vai dormir, e tudo mil maravilhas, e ele chega à noite assim, fala: ah, amor, como é bom você me amar, né? E ela fala assim: claro, é uma lei, né? Aí acabou tudo, irmãos. Acabou todo o encanto. Você acha que Deus, Ele vai... Se você não aceita isso, você acha que Deus vai aceitar esse tipo de amor? Então Deus, quando Ele dá a lei, Ele não dá a lei para você cumprir, Ele dá a lei para você entender que você não dá conta de cumprir. A Bíblia fala que a lei, ela manifesta o pecado do homem. Essa é a justiça de Deus. Mas veja,
para homem nenhum entender. Afinal de contas, se você cumprir a lei, você ia ser considerado um justo. Se você é considerado um justo, você pode ir para o céu. Você não precisa de ninguém para te ajudar. Agora, o que Jesus veio fazer? E é isso que eu não entendo, porque tem pessoas que falam que aceitam Jesus e acreditam em Jesus, mas eu falo assim, que diferença Jesus fez ao ter vindo aqui? Porque você continua vivendo como se Jesus não tivesse vindo. Sua vida não mudou absolutamente nada, você ainda continua vivendo aquilo que eles faziam no Velho Testamento. Então, me conta, por favor, eu quero entender, na sua concepção, qual foi o motivo de Jesus ter vindo? Jesus, ele veio, a Bíblia fala, Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir a lei. Agora, por que Jesus veio cumprir a lei? Porque homem nenhum deu conta de cumprir a lei. Mas você só vai poder usufruir daquilo que Jesus fez se você chegar à conclusão que você não dá conta de cumprir a lei. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aleluia, ninguém está falando nada. Amém. Eu começo a falar demais, eu não sei se os irmãos estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Tem duas formas de ficar quieto. Então veja, o problema nosso, das pessoas, quando a gente fala a respeito de justiça, muitas pessoas ainda confundem com a justiça própria. E é interessante que a Bíblia fala lá em Isaías que a justiça do homem ela é como um trapo de imundície. Ou seja, do ponto de vista de Deus, aquilo que você acha justo, a pessoa mais justa dessa terra ainda é muito errada, porque como eu falei, a lei ela não é exterior, Deus está olhando o interior. Não adianta você ter o exterior de cumprir a lei, na verdade a questão é muito maior do que essa, mas a ideia de Deus é justamente que você perceba que você não dá conta, e aí você depende de um Salvador, que é Jesus. Então quando nós falamos a respeito de justiça, e eu quero que você abra em Romanos 3, no verso 21. E esse é o pressuposto, porque que muitas pessoas não desfrutam da justiça, paz e alegria do reino dos céus, é porque elas sequer entenderam a justiça. E a porta de entrada para o reino dos céus é você entender o que significa justiça. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, preste atenção, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. Veja, então a lei, ela não é a justiça, ela testemunha a respeito de Deus. Manifesta a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Poxa, vamos combinar, porque era para vocês dar amém agora. Vou falar de novo, e a hora que eu falar, vocês vão falar amém. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Então veja, muitas pessoas sequer entram no reino dos céus, desfrutam, porque elas estão aguardando uma justiça que não é a proveniente de Jesus, é a justiça proveniente da obediência da lei, é a justiça baseada na sua obediência, em outras palavras, a justiça própria. Então veja, se você é alguém sincero, você já deve ter percebido que por mais que você se esforce, vão haver momentos em que você não alcança os padrões da justiça de Deus, porque, como eu falei, não é apenas algo que é exterior, mas é muito mais difícil, é algo que é interior. Então se você não tem nem certeza, se você nem tem justiça para entrar no reino, como é que você vai desfrutar das outras coisas? Mas a Bíblia, quando fala da justiça, está falando da justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. Continuando, no 21, no 22. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então até aí está tudo ok? Todo mundo entendeu que todo mundo pecou? Amém, né? É a palavra de Deus que está falando. Você vai brigar com Deus, não é comigo não. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas olha o que diz aqui no verso 24. Sendo justificados, ou seja, tornando-se justos. Amém?
Sendo justificado. É que a gente acha que justificativa, não. Fulano faltou na igreja, vai dar uma justificativa lá para o pastor. A gente confunde com desculpa. Sendo justificado é o seguinte, é sendo declarado justo. Amém? No céu só entra justo. Você tem que ser declarado justo para poder entrar nos céus, para entrar no reino dos céus. Então, primeira coisa. Então veja, como é que o homem se justifica? Pela obediência da lei, ou, olha o que diz agora aqui, sendo justificados, isso fica caro, hein? Isso é caro demais. Muitas horas de santidade, viu, Diego? Ó, esses joelhos aqui, ó. Joelho, canela de fogo. Você está vendo essa pregação aqui, mas você não sabe quantos dias de jejum. Os irmãos que viajaram comigo viram. Picanha todo dia, Coca-Cola o tempo todo. Sabe por quê, meus irmãos? Eu fui justificado, eu fui declarado justo gratuitamente. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez. E a Bíblia fala que Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em mim, e é de graça. E se alguém falar que tem algum preço, isso não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é uma boa notícia, irmãos. E deixa eu dizer, qual que era a boa notícia para aquele povo naquela época? Sabe, todo judeu ele buscava a justificação de Deus. E eles tentavam cumprir a lei e eles não conseguiam, eles sabiam disso. Todo ano eles tinham que sacrificar um cordeiro diante de Deus, porque eles sabiam que eles tinham pecado. E eles viviam nessa constante acusação, nesse constante medo, nesse constante senso de desqualificação. Mas a Bíblia fala que Jesus veio e justificou gratuitamente todos aqueles que creram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é comprar de volta. Eu quero dizer que nós somos comprados e Jesus nos deu a sua justiça. Se você não entender isso, irmão, você não vai conseguir progredir. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Você só vai ter paz quando você entender isso. Quem ainda tenta se justificar baseado em si mesmo, não tem paz. Se for alguém sincero, não tem paz. Irmãos, porque homem nenhum deu conta de cumprir a lei. É o tempo inteiro debaixo de acusação. O diabo, ele é assassino, ele é ladrão, mas lá em Apocalipse fala que ele é o acusador. Então veja, mas ele acusa o quê? Que você não está qualificado, que você não merece, que você não pode. Mas deixa eu dizer, o dia que você fala assim, não, mas eu não fui justificado baseado em mim, eu fui justificado pela graça, mediante a redenção. Redenção é compra do sangue do Senhor Jesus. Aí o diabo fala, e agora? E agora? Por isso que a Bíblia fala, quem acusará os escolhidos de Deus? Sabe, você neutralizou a arma do inimigo. Porque você sabe, é o inimigo que não deixa você ter paz. É o inimigo que está o tempo inteiro te acusando. Então, para que você tenha paz, você tem que entender a justiça. Aliás, a Bíblia fala que os maduros na fé são aqueles que entenderam a palavra da justiça. Sabe, isso é um alimento sólido, irmãos. Nós temos que entender aquilo que Jesus fez e aquilo que nós somos nele. Então veja, sendo justificados gratuitamente por sua graça, todo 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados. Nem no Velho Testamento, irmãos, nem no Velho Testamento, eles viveram, eles foram acusados dos pecados. Deus deixou impune, Deus teve misericórdia a respeito deles. Mas veja,
a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não separei esse texto aqui, quando o apóstolo Paulo fala assim: não tendo em mim a justiça que procede da obediência da lei, mas tendo a justiça pela fé em Jesus Cristo. Sabe, nós somos justificados pela fé. Ah, pastor, é só isso. Desculpa se você queria mais alguma coisa, mas é só isso. Sabe, tem uma lógica nisso, né? Sabe, o primeiro pecado do homem, a gente acha que foi o pecado de desobediência, né? Porque Deus falou: olha, não coma do fruto dessa árvore. O homem foi lá e comeu. Mas a rigor, o primeiro pecado do homem foi um pecado de incredulidade. Que Deus falou assim: olha, o dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. E o que a serpente falou para Eva? Certamente não morrerás. Então ali ela tinha escolha de ouvir a palavra de Deus ou de ouvir a palavra da serpente. O primeiro pecado foi um pecado de incredulidade. Mas eu quero dizer que a salvação vem pela fé. A justificação vem pela fé e não pelas obras. Ah, pastor, então quer dizer que não vale nada a obra? Obra para a sua salvação não vale nada. Mas vale como propósito de vida. Porque a Bíblia fala que nós não fomos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Mas nós fomos salvos para andar nas boas obras que Deus preparou para nós de antemão, desde a fundação do mundo. Os irmãos estão entendendo? Há uma diferença na religião. A pessoa precisa primeiro provar que ela merece, para fazer jus à recompensa. Não, Deus ele faz diferente. Ele te recompensa primeiro. E aí você vai, como resposta desse amor, você vai ter uma natureza transformada. Porque agora você é um cidadão do reino. Você sabe, tudo que o ser humano faz, na maioria das vezes, ele está em busca de paz. O ser humano caído, longe, afastado de Deus, tudo que ele precisa é de paz. Ele não sabe. Mas o que o ser humano busca é paz. Alguém que constrói um patrimônio, constrói uma vida, uma carreira, ele nada mais está atrás do que em busca de paz. Aliás, tem uma historinha de um cara que ele vivia numa chácara, tranquilo, vivia num lugar em paz ali, cuidando das galinhas dele, sem fazer nada. E aí alguém chegou para ele e falou: não, você tem que ganhar dinheiro, você tem que crescer, você tem que fazer as coisas. E ele começa aí, correr, trabalhar. Não, mas para que isso? Não, para você ter patrimônio, para você ter isso, não sei o quê. E aí para quando você for velho, você ter dinheiro de poder comprar uma chácara e criar umas galinhas e desfrutar da sua aposentadoria. Mas eu já tinha isso hoje. Então o mundo ele vai te vendendo uma ideia de que determinadas coisas vão te trazer paz. Mas só deixa eu dizer, só existe paz em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o ser humano ele é inimigo de Deus, o ser humano caído, sabe? E a rigor todo ser humano ele tem falta de paz, porque ele sabe que ele está em devedor. É o medo que o mundo traz, as coisas, porque no fundo ele sabe que há uma ofensa que foi liberada contra Deus, sabe? E o maior temor das pessoas, no fundo, ele é direcionado para a morte. Por que o cara não quer passar fome? Não é para ficar magro, ficar magro é bom. Dizem, mas o problema dele de passar fome é morrer. Então, no fundo, todo ser humano distante de Deus sabe que um dia vai chegar a hora, e o medo dele é encarar o Deus ao qual ele fugiu a sua vida inteira. Por isso, nenhum ser humano afastado de Deus pode ter paz. Mas o que é desespero para os outros é alegria para nós. Sabe, agora lá em Atlanta eu fui visitar o túmulo, né, do Martin Luther King, pastor Martin Luther King. Fomos na igreja dele, e ele é um grande ícone desse país, né, do movimento dos direitos civis, da liberdade, né, e ele foi um homem que lutou. Você vai lá no museu dele, você vê os discursos, você vê a movimentação, ele buscando influenciar com presidentes e buscando a liberdade do seu povo, né? A liberdade das pessoas, da sua raça, e a briga dele. Você sabe, ele morreu, e ele não viu isso acontecer aqui.
mas eu achei tão lindo que estava escrito no túmulo dele. Estava dizendo assim: free at least. Free at least. Thank God Almighty, I'm free at least. Finalmente eu estou livre. Eu quero dizer que existem coisas que nós vamos desfrutar lá no céu. Estava lendo Hebreus 11, o rol dos heróis da fé. E aí começa a fala de Moisés, fala de Abraão, fala de todos aqueles heróis da fé, fala de Raabe, fala de todo mundo ali. Mas fala assim: eles não viram a promessa se cumprir, porque eles vão desfrutar delas no céu. Eu quero dizer que, no fim das contas, irmãos, a morte para nós é a glória. Agora, se nós entendermos isso, a Bíblia fala: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Cadê o seu poder de fazer medo? Você não faz medo para mim, morte, porque a morte para mim é uma promoção. A morte para mim é motivo de júbilo, é motivo de alegria. Nada há nesse mundo que vá nos fazer temer, porque é essa certeza que nos traz a paz. Porque eu sei que eu fui justificado, e não é pelo que eu estou fazendo aqui. Eu fui justificado por causa de Cristo, ou seja, eu já sei para onde eu vou. Está garantida o meu lugar no céu. Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não ia dizer para vocês: vou preparar-vos um lugar. E é essa certeza que nos traz a paz. Isaías 53, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Quero dizer que Jesus morreu para que nós tivéssemos a paz. Agora, a paz vem quando você entende pelo que ele morreu, para que ele morreu. Morreu para você continuar escravo do sistema da religião? Morreu para você ter que cumprir a lei ainda, para você ter que lutar, suar para você ser salvo? Foi para isso que Jesus morreu? Irmão, não precisava ter vindo se fosse para continuar como estava. Não, Jesus veio para fazer o que você não dá conta de fazer. E essa certeza é o que nos dá a paz. E o resultado da paz é a alegria. Irmãos, alegria no Espírito, a Bíblia fala. Por quê, irmãos? Você sabe, existe uma alegria que é a alegria que o mundo proporciona. Existe uma alegria nas coisas que são passageiras, uma alegria momentânea, temporária, mas a Bíblia fala que o reino dos céus, ele produz uma alegria que vem do Espírito Santo. Sabe, o reino dos céus é um reino de alegria. Quando nós nos reunimos quando família, quando nós expressamos a Cristo, quando nós desfrutamos e começamos a falar do porvir, você sabe, para muitas pessoas discutir as coisas que ainda vão existir, são coisas que causam temor, são coisas que causam angústia. Mas falar das coisas que vão acontecer, para nós é motivo de júbilo e de alegria. Porque nós vamos desfrutar de coisas superiores, por causa da justiça. Então, a ênfase que eu estou dando maior aqui é a respeito da justiça, porque a paz vai ser uma consequência disso. E a alegria vai ser uma consequência da paz. Por ora nós precisamos entender da justiça. Gálatas 2, no verso 16, eu já estou terminando. Fala assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei, faz o dedinho assim comigo, ninguém será justificado. Irmãos, não me entendam mal. A lei, ela é a expressão de Deus, a lei, ela é perfeita. Mas eu quero dizer que a sua natureza caída jamais vai dar conta.
Mas quando você entra no reino, a lei não precisa nem estar mais escrita. Porque o próprio Espírito Santo, o seu coração te constrange a fazer aquilo que é certo. Falar que não existe mais lei não é um tipo de licença para pecar. Eu estou falando de ser justificado. Mas eu conheço quem é justificado, quem tem o Espírito Santo. Porque ele não precisa de leis exteriores para seguir. Porque uma das cláusulas da nova aliança que o profeta Jeremias profetizou, e lá em Hebreus nós vemos ela sendo convalidada. A Bíblia fala que porei as minhas leis no seu coração e nas suas mentes a inscreverei. Sabe, a lei, para quem tem a nova natureza, ela não precisa ser mais exterior. A nossa natureza, lembra aquele mandamento de não matarás? Que na verdade era se quer odiar alguém. Eu quero dizer que um dos frutos, né, um fruto do Espírito é a longanimidade, é o amor. Sabe, quem tem a lei de Deus dentro de si, não precisa de mandamento. Sabe, mas isso é para quem desfruta do reino. Então nós temos que entender que nós somos declarados justos, né? E eu quero enfatizar isso aqui, porque é incrível como que a religião escraviza as pessoas. As pessoas são acusadas dia e noite, porque ainda o diabo as faz olhar para si. Mas a Bíblia fala que, novamente, Gálatas 2:16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Se você está tentando ser justificado por algum tipo de mérito próprio, por algum tipo de disciplina espiritual, não é dessa forma. Mas aqui fala que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, fé em quê? Fé que Cristo existiu? Não, irmãos, isso todo ímpio vai concordar com você que Jesus Cristo existiu. Fé que Jesus morreu? Uai, se ele não está vivo fisicamente aqui, provavelmente ele morreu. Não, não é esse tipo de fé. É a fé que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Essa é a fé da salvação. Entendeu? Já vi gente falar assim: você crê que Jesus Cristo morreu? Ué, eu creio. Isso aí não salva. O que salva é você. A justificação é o quê? Você crê que o seu pecado estava em Cristo. 2 Coríntios 5:21 fala o quê? Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que por ele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a fé que justifica. Não é simplesmente a fé que Jesus morreu, é a fé que Jesus levou sobre si o nosso pecado. A Bíblia fala que um escrito de dívida que era contrário a nós foi colocado na cruz. Ou seja, o nosso débito foi pago. E eu lembro que quando a gente começou, eu lembro lá no Brasil, né, a perseguição era maior. Aqui é só um pouco. A gente começou a pregar graça e pregar a respeito disso. Falava, Deus é graça, né? E alguns falavam assim, mas Deus é justiça. E eu falava, aleluia que Deus é justo. Deus é justo. Por isso Ele não vai cobrar de mim aquilo que outro já pagou. Você sabe, a Bíblia fala que a nossa salvação, ela é baseada na justiça de Deus. Se a Bíblia falasse que a salvação fosse baseada na misericórdia, nós íamos ter um problema. Porque a Bíblia fala assim que Deus ele pode ter misericórdia de quem Ele quer. Então Deus podia ter misericórdia do Valdeci, e aí chegava o Rio e falava, não, de você eu não quero ter misericórdia não. Vai para lá, é o Silvio Santos. Vai para lá. Não, se fosse baseado na misericórdia seria assim. E ainda assim Ele seria um Deus misericordioso, porque vez ou outra Ele dava misericórdia para um, enfim, não muda nada. Mas a Bíblia fala que a salvação não é baseada na misericórdia. A salvação é baseada na justiça. Porque veja, Deus ele pode ser justo com 999 pessoas. Se Ele for injusto com um só, Ele não pode ser chamado de justo. Então a salvação é baseada na justiça. Porque essa é a certeza. Sabe, na misericórdia, você não sabe se naquele dia lá, sei lá,
Miguel deixou queimar o arroz e Deus está bravo. Vai que naquele dia ele não estava com misericórdia. Mas Deus não pode deixar de ser justo. E porque Ele é justo, Ele vai te aceitar. Porque Jesus Cristo pagou a sua dívida. Essa é a certeza. Então, essa é a fé que produz a justificação. Não é a fé no nosso mérito próprio. Não é a fé na obediência da lei. Não, é a fé em Cristo Jesus, no poder do seu sangue. Quando nós entendemos essa justiça, eu quero dizer, nós temos paz. Sabe por que nós temos paz? Porque a Bíblia fala que tal qual Ele é, assim nós somos. Você quando está orando, é como se Jesus estivesse orando. Ah, pastor, que é isso? Eu sei que tem gente que acha que oração do pastor vale mais. Não, mas não é do pastor, não é da pastriz, não é de ninguém. Irmãos, é a oração de Jesus. Quando nós oramos, Deus escuta Jesus orando. Porque nós estamos debaixo do sangue. Por isso que a gente fala em nome de Jesus. Não precisava falar, mas é meio que assim, né? É tipo um selo que a gente põe na correspondência, já para a cartinha chegar lá, né? Em nome de Jesus, amém. O que você está dizendo com isso? Eu estou orando não baseado em mim. Eu estou orando baseado no sangue do justo. Eu não estou falando assim, Deus, me arruma um emprego, eu sou tão bonzinho. Eu vou todo domingo lá na videira, eu sou dizimista. Olha, Jesus, como eu sou bom. Agora me dá um emprego. Não é assim, né? Deus, eu exijo o meu emprego. Eu faço tudo certo. Desde pequenininho, eu cumpro toda a lei. Não é assim que a gente ora. Senhor, me dá. Por quê? Em nome de Jesus. Porque Ele cumpriu a lei. E a justiça dEle foi dada para mim. É um justo orando. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Mas é você o justo. Amém? A gente ficava procurando um justo. Me lembro uma vez que eu pedi para um pastor orar, e eu era jovem, devia ter uns 20 anos. Esse pastor, aí tinha uma menina lá de 12 anos, vem cá orar por ele. Eu acho que ela achou que ela era justa. Não, justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Ninguém é justificado com base em si mesmo. Sabe, isso é o que nos dá a paz. A paz não é que você não vai ter problema, a paz é que no meio do problema você vai orar e você vai falar assim, como Jesus orou ali em João 11, quando ele estava falando com Lázaro: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Isso é o que nos dá a paz, não é você não passar por problema, mas é saber que no meio do problema você vai orar e Deus vai te ouvir. Isso é paz, irmãos. Deus não promete para a gente ausência de problema. Aliás, problema é testemunho para os outros. Quem ama ouvir um testemunho? Que é difícil, igual o filme, né? O herói parece que está quase morrendo, aí ele ressurge, vai e derrota o vilão. Eu amo ouvir esse tipo de testemunho. Eu não gosto é de passar por eles. Deixa o outro passar. Mas veja, para você ter testemunho, você tem que passar por situação desagradável, para você ter vitória. Deus não vai te dar vitória sem você ir para a batalha, mas o testemunho é justamente o livramento no meio da batalha. Amém? Então a paz não é que você não vai ter problema. A paz não é que você não vai... Você sabe, se você nunca tivesse problema, como é que você ia saber se Deus é poderoso ou não? Não, a paz é justamente, no meio da tempestade, você saber que você vai orar e Deus vai te ouvir. Porque você não chega diante de Deus baseado em você, mas baseado no sangue de justo. E o próprio Jesus falou: eu sei que sempre me ouves. E se Deus ouvir a Jesus, Deus vai ouvir a gente. Porque a Bíblia fala que Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Por isso que Paulo fala: nossa leve e momentânea tribulação, né, produz perseverança, paciência e tal. E é um testemunho. Você sabe, o problema que você está passando é para testemunhar para os outros o quão poderoso é o seu Deus. Amém. O quanto Deus pode fazer através da sua vida. Sabe, isso é paz, irmãos. Isso é paz. E se eu orar e nada acontecer, irmão, vamos supor que não rolou nada mesmo e você morreu. Aleluia. Nós sabemos para onde vamos. A morte não é motivo de angústia, a morte é motivo de celebração. Sabe, semana passada, tinha uma irmã aqui na nossa igreja de Orlando, acho que em 15 dias que descobriram que ela estava com câncer, ela assim, o estado dela se debilitou assim,
aceleradamente, sabe? Uma moça que estava saudável, que estava bem. 15 dias, né? Eu recebi no nosso grupo de pastores a foto dela na cama, assim, pele e osso. E a gente orou, né? Para que Deus curasse. E sabe, Deus curou. Um abrir e fechar de olhos. Todas as dores se foram. Ela foi despida do corpo corruptível. E foi revestida de um corpo celestial. Onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento, onde não há fome, onde não há frio. A que temer, irmãos? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Será que existe algo nessa terra que possa nos tirar a paz? Eu brinquei lá em Atlanta, mas talvez eu fico preocupado que eu vou deixar minha família. Faz um seguro de vida bem alto, que eles vão ficar felizes de você morrer também. Não tem preocupação, irmãos. Mas, uai, misericórdia, você não quer? Posso cancelar então? Ah, tá. Se eu morrer, eu vou feliz e minha família vai ficar feliz. E podia dar um churrasco aqui na igreja para a igreja ficar feliz também. Porque Deus tem prazer na morte do justo, irmãos. Sabe, quando você entende o que é a justiça, a consequência é que você vai viver em paz. Aleluia, eu quero uma avó dessa para mim também. Não tem mais avó. Sabe, irmãos, essa é a paz. E o resultado da paz é essa alegria, é esse sorriso. Sabe, isso é o que o mundo precisa ouvir da nossa, precisa ver na nossa vida, precisa ouvir da nossa boca. É isso que o mundo está desesperado atrás. O problema é que ele não sabe aonde está a resposta, ele procura em tanta coisa, procura em droga, procura em consumismo, procura em filosofia, procura em, sei lá, em maromba, em academia. Não foi porque eu olhei para você não, tá, irmão? Eu lembrei não é o caso do Ricardo. Mas você sabe, tanta gente que fica procurando significância para a vida em tanta coisa, irmão. Está aqui na Bíblia, está tão fácil. Vamos contar para eles. Vamos mostrar. Aliás, quer saber? A melhor pregação não é aquela que você fala, é aquela que as pessoas enxergam na sua vida. Sabe, de onde que vem essa paz? No meio lá daquele furacão que teve lá em Fort Myers, que a gente foi lá ajudar aqueles irmãos. Que testemunho da igreja, né? De você poder mostrar paz para as pessoas, né? No meio da tribulação, no meio do problema delas, durante essa pandemia você foi alguém que deu testemunho de paz e tranquilidade, ou você foi mais um que ficou desesperado com todo mundo? Sabe, nós temos que ser esse. Fala, não, calma, deixa eu te contar. Eu tenho paz, você pode ter paz também. Porque teve alguém que resolveu essa situação. Se você está preocupado, por quê? Não, porque eu tenho uma dívida muito grande com Deus. Não te contaram, não. Te contar, não. Tem um tal de Jesus aí que andou pagando a dívida de um bocado de gente. Se você correr lá, eu acho que ele ainda paga a sua. E você agora vai ter paz para com Deus. Você vai viver uma vida de paz. Você vai viver uma vida de alegria. Não falei, não é ausência de problema, não. Mas essa certeza de que Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus irmãos? Se coloca de pé. Vamos encerrar esse culto. Aleluia.